Boa noite. Hoje estou por aqui em um dia diferente. Geralmente eu faço as minhas lives nas quartas, mas hoje eu tenho 3 convidadas muito especiais, por isso estou por aqui hoje. E vamos iniciar essa live de hoje. O tema de hoje é Desintoxique sua vida, cuidados essenciais. Mas o que nós vamos falar por aqui hoje? Eu só digo que é muito bom, nós temos 4 profissionais aqui e que vão passar conhecimentos maravilhosos. Para quem não me conhece, eu sei que já tem muita gente aqui que me conhece, mas vou explicar um pouquinho. Eu sou a Débora Oliveira, eu sou fisioterapeuta. Boa noite, Lu, obrigada por estar aqui. Boa noite para quem está chegando. E sou terapeuta integrativa. E por que nós resolvemos escolher esse tema tão importante? Então hoje nós sabemos que a tecnologia nos ajuda demais, traz muitos benefícios. Porém, junto com isso, boa noite, Andresa, já te chamo. Porém, nós temos aí também alguns desafios, principalmente para nós mulheres. O que esses contaminantes ambientais, vocês sabem o que é isso? E hoje nós vamos falar de 2 grupos em especiais, que são os POPs e os metais tóxicos. Já ouviu falar disso? Se não, fica aí que já nós vamos explicar para vocês. Então, esses contaminantes ambientais, infelizmente, eles podem nos prejudicar. E com isso pode prejudicar o quê? Principalmente a nossa parte hormonal feminina. Então imagina a quantidade de malefícios que pode trazer para o nosso corpo. Mas nós vamos mostrar aqui também que às vezes pequenas mudanças de hábitos podem fazer toda a diferença na sua vida. Antes de chamar as 3 convidadas que eu trouxe para vocês hoje, eu quero deixar alguns recadinhos. Primeiro, se você já entendeu aí um pouco do que vai ter nessa live, você já aperta aí no aviãozinho, já encaminha para alguma mulher, para alguma amiga, para alguma mulher da sua família. Aperta o coraçãozinho também, porque assim o Instagram entende que a live tá maravilhosa e começa a encaminhar para todos. E outra coisa, vocês podem fazer qualquer pergunta, porém nós vamos deixar para responder no final. Então, se você tem aquela dúvida e fala assim, mas vai que alguém responde, não vou perguntar não. Pode perguntar sim, porque às vezes no final você esquece e você não precisa dormir com essa dúvida. Aproveita as profissionais maravilhosas que vão estar aqui nessa noite. Então, vocês podem mandando as perguntas que eu mesma vou anotando e no final eu falo para vocês, tá bom? Então, agora eu vou chamar as convidadas. Vou chamar as 3 e a Andresa vai começar a se apresentar. Meninas, se vocês puderem mandar o convite de novo, porque não tá lá pra cima. Apareceu aqui. Então, acho que vocês vão precisar. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar vocês. Manu Boa e Kelly. noite. Boa noite, Andresa. Essa é a primeira convidada. E agora vamos esperar a Kelly e a Manuela entrarem. A Kelly já conseguiu. Agora falta a Manu. Manu, se estiver dando algum erro, só me falar aqui. Débora, eu vou pedir desculpa, não sei se vocês conseguem ouvir daqui o barulho de furadeira que está tendo uma reforma que após as 18 horas, após as 19 é permitido aqui no prédio, então me desculpem. Às vezes acontece isso mesmo, mas não se preocupe. Dá para ouvir, mas eu pelo menos estou te ouvindo Tá perfeitamente. Então certo. deixa eu ver se eu consigo chamar a Manu de novo. Se você quiser ir se apresentando, Andresa, que aí eu vou tentando aqui e vou olhando os comentários. Ah, a Manu entrou. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. E agora eu vou passar a palavra para a Andresa para que ela se apresente. Obrigada, Débora. Obrigada aí, né, por essa oportunidade também. E esse assunto que é tão relevante, tão importante para nós. Eu sou Andresa Tramujas, fisioterapeuta e também terapeuta integrativa. E numa conversa, numa sessão, numa consulta, né,
com a minha nutricionista, com a Kelly. A gente estava conversando e eu passando alguns casos, algumas questões, né, exames e tudo mais, e a gente acabou chegando numa das possibilidades de intoxicação, né, que a gente pode ter no dia a dia do organismo. E quando a gente falou assim, caiu a ficha, né? Nossa, ela comentando comigo sobre produtos, cosméticos, tem além, né, a minha rotina é uma rotina muito ativa, de exercícios físicos, boa alimentação, e ainda assim o meu organismo está ali relutante com algumas disfunções, né, no meu corpo. Sempre procuro fazer terapias, técnicas também que ajudem nisso, mas a gente sempre tem que estar cuidando e investigando e buscando o que pode fazer mal. E uma das coisas que eu não havia me tocado, que ela trouxe essa luz durante a consulta, foi a questão dos perfumes, dos cosméticos. E isso afeta muito o nosso organismo, né? Essas toxinas que trazem, esses malefícios que trazem para a nossa saúde, como os POPs, por exemplo, né? Que vai ser explicadinho aí daqui a pouco, bem explicado para vocês. Então, novamente, gente, é um assunto muito importante. Compartilhem aqui, curtam, mandem, clica ali no aviãozinho para mandar para o maior número de pessoas que você conhece, que você se preocupa com a saúde dessas pessoas, principalmente. Então, e a gente falando sobre isso na consulta, me caiu a ficha, né? E, gente, eu tenho uma série de coisas, de formas, outras formas de trazer o perfume, né, para o corpo de uma forma natural. Então, o que a gente puder evitar de toxinas no nosso organismo é muito melhor. Que aí foi o que deu a ideia do tema dessa live de hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, aqui eu vou passar para vocês os tópicos que vão ser abordados nessa live hoje, tá? A gente vai falar principalmente do que são os POPs, tá? Porque o invisível também deixa marcas no nosso organismo, né? Então, mesmo que a gente não veja, essas substâncias vão intoxicando o nosso organismo. A gente vai falar muito sobre como esses pequenos contaminantes fazem grandes problemas, efeitos na nossa saúde. Então, o que são POPs? Os efeitos que esses POPs e metais tóxicos fazem na saúde feminina, consequências para a saúde feminina, os grupos de risco, onde e como esses contaminantes se apresentam na nossa rotina e também soluções práticas para reduzir a exposição. Então, agora eu passo a palavra para a Kelly, que vai falar e explicar detalhadamente aí para vocês sobre esses tóxicos. Boa noite, Boa noite, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. É uma maravilha falar de um assunto que é tão útil na nossa vida diária, né? E eu sou Kelly Castelo, sou nutricionista especialista em saúde feminina e com esse tema a gente vai tratar, entender algumas coisas, né, sobre como esses contaminantes impactam. E a primeira coisa é responder a primeira pergunta que a Andressa fez, o que são os POPs, né? POPs são justamente poluentes orgânicos persistentes. Como o nome diz, eles são poluentes e são persistentes. Não é algo fácil da gente se livrar, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer, práticas, que podem minimizar bastante esses efeitos. E esses POPs a gente encontra onde, gente? Eles derivam de produtos à base de petróleo. Então, você vai encontrar nos plásticos, nos parabenos, nos fitalatos e nos pesticidas. E que impacto, né, assim, que eles vão trazer para a nossa saúde. Tem uma característica específica desses POPs que a gente tem que ficar muito antenada, que é a questão deles serem semelhantes, né, similares ao nosso próprio hormônio, o nosso hormônio estrogênio. Então, por essa semelhança, eles mimetizam esse hormônio, eles se fixam nos nossos receptores, nos receptores dos nossos hormônios naturais. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que os hormônios, eles são mensageiros, ou seja, quando eles se alocam ali nesses receptores, eles vão enviar uma mensagem para o corpo. Agora, imagina o efeito maléfico quando uma substância dessa tóxica se fixa nesses receptores. Um dos principais prejuízos que a gente tem é a alteração do nosso funcionamento hormonal e também prejuízo da nossa capacidade de se desintoxicar naturalmente, porque o corpo ele tem essa característica
de fazer essa autolimpeza, essa autorregulação. Mas com esses poluentes alocados ali, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, como que nós podemos equilibrar, né, os nossos hormônios e também conseguir fazer a desintoxicação do nosso corpo, que é o que a gente quer, né? Então, os efeitos desses produtos, né, tanto dos POPs, que são esses poluentes persistentes, quanto dos metais pesados, eles vão ter funções, por exemplo, como disruptores endócrinos. Esses disruptores endócrinos é justamente a alteração que eles irão fazer da nossa produção hormonal, atrapalhando ali nesse equilíbrio, né? Nós mulheres já temos por natureza uma oscilação hormonal natural, mas quando nós estamos com o corpo intoxicado, essa harmonia, essa oscilação natural, ela é muito afetada, trazendo prejuízos importantes. E os metais tóxicos, por exemplo, e os POPs, eles se acumulam no nosso corpo. Eles têm efeito acumulativo. E significa que eles gostam de se acumular também na nossa gordura. Por isso, preste atenção, meninas, eles têm uma característica de serem lipossolúveis. Por isso, a importância da gente manter a nossa composição corporal adequada. Excesso de peso e gordura localizada, além de causar um efeito negativo na estética, né, da mulher, tem outros efeitos da saúde bem prejudiciais, além dos que a gente já conhece, né? Nós estamos falando aqui a nível de toxina, mas tem vários outros efeitos que já é bem falado. E isso acontece principalmente, por que eu trouxe esse assunto, principalmente nessa vertente da gordura? Porque tem muitos procedimentos estéticos que nós fazemos que tem a promessa, né, de eliminar gordura. Então, procedimentos que sejam, inclusive, dietas, né? Dietas muito rígidas, onde você perde peso de uma maneira abrupta, ou seja, você perde gordura de uma maneira abrupta. Procedimentos como lipo, como bariátrica, como existem hoje na estética alguns mecanismos de quebrar a gordura. Então, quando isso é feito, essa gordura ela é eliminada, essas toxinas elas são liberadas de maneira muito rápida para a nossa corrente sanguínea. Por isso que quando a gente vai se submeter a algum tipo, né, de tratamento ou procedimento aí para perda de peso, eliminação de gordura localizada, é importante a gente se preocupar de como isso vai ser feito. Né? Porque junto com a gordura, não vai ser eliminada só gordura, não, vai ser eliminada também toxina na corrente sanguínea. Então, uma alimentação adequada, usar produtos que sejam mais limpos, né, de toxinas, vai fazer toda a diferença nesse tratamento, nesse procedimento que talvez algumas mulheres vão optar por passar, certo? E qual seria, assim, as consequências na nossa saúde? Na saúde feminina, principalmente, gente, tem alguns órgãos que são impactados de maneira mais importante. Um desses primeiros órgãos está relacionado à tireoide. A tireoide é um grande para-raio de toxina. Depois da tireoide, antes de falar depois da tireoide, a tireoide, é por isso que a gente está vendo aí um crescimento importante de problemas de tireoide, como a Hashimoto, que é uma doença autoimune. E isso está muito relacionado a esse contato, essa exposição excessiva a esses poluentes. O outro órgão que impacta muito são os nossos órgãos de reprodução, né? Então, a gente pode desenvolver doenças severas, né? Como um deles são as doenças que são dependentes de hormônio, como câncer de mama e outras doenças como endometriose, que são responsivas ao estrogênio, né? SOP, e todas essas alterações hormonais que está ficando cada vez comum, que várias mulheres estão tendo que lidar, certo? E as
consequência também vai além desses órgãos. Por exemplo, o aumento da resistência insulínica. E com o aumento da resistência insulínica vem também a inflamação crônica. E questões de fertilidade, né? Que hoje está difícil, está deixando de ser natural engravidar. Não sei na área de vocês, meninas, mas cada vez mais eu estou recebendo mulheres com problemas de fertilidade ou abortos, né, espontâneos ou nascimentos prematuros. Então, isso tem a ver com a nossa rotina de cuidados pessoais, de escolhas do dia a dia que nós estamos fazendo. É como a Andresa falou, são coisas invisíveis, né, talvez, mas que deixam grandes marcas. E existem grupos específicos que têm mais risco, né? Que seriam esses grupos? Mulheres, né, porque nós somos os maiores consumidores de produtos de embelezamento e de procedimentos para embelezamento. Então, claro que nós somos desses grupos, né? As gestantes e as crianças, por serem mais vulneráveis a essas toxinas. Mas essa nossa conversa não é para a gente ficar alarmado, né? É para a gente saber que as coisas estão aí, mas que nós temos como evitar ou, pelo menos, minimizar, tá? Então, onde que está na nossa rotina? Está nos produtos de higiene pessoal, está nos cosméticos, está na nossa alimentação e está também em várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que nós vamos chamar a Manu para falar um pouco mais sobre como a gente pode evitar essa exposição desses contaminantes. Meninas, boa noite aí, Débora, Andresa, Kelly. Nossa, eu falei hoje no meu Instagram, aqui nos stories, que eu falei assim, gente, vai ser um dia de aprendizado para nós também, né? Porque juntar aqui essas informações, o que cada uma tem, a prática que vocês têm de atendimento, né, aos pacientes, e o que vocês enxergam, como que vocês estão vendo toda esse acúmulo, né, todas essas questões aí que vão se avolumando, e as informações são riquíssimas. Eu estou aqui, anoto, o Kelly está falando, eu estou aqui anotando. Então, mas primeiro, boa noite, né? Muito grata de estar aqui com vocês. É sempre bom, né, a gente compartilhar conhecimento, a gente compartilhar informação. Se vocês estão gostando dessa live aí já, envie esse aviãozinho, clica aí no coraçãozinho para poder, né, para o Instagram entender que essa live, esse conteúdo é importante também. E quem está assistindo aí já a live gravada também, comenta aí, podem fazer as perguntas, que nós vamos responder as perguntas, depois nós vamos ter um tempo aqui no final para responder as perguntas, viu? Podem colocar aí as perguntas. Eu sou química de formação, e então eu vejo o mundo com substâncias, né? Eu costumo dizer assim, não existe o copo meio cheio, meio vazio. Está sempre cheio, porque é água e ar, então, né? Está sempre cheio. E outra coisa, eu vou dar um parabéns para vocês três, que ninguém falou mal da química. Ninguém falou assim, os compostos químicos, não pode, gente, porque a gente tem que entender que tem a química boa, né, que tem a química da vida, a química, né, da saúde, que nós somos feitos aí, né, dessa parte dessa química boa. Então, quando a gente costuma ouvir falar assim, vou fazer um tratamento sem química, não existe, né, uma comida sem química, não existe. Mas o que as pessoas, quando elas vão anunciar, né, que aquele produto ali não tem química, ela está querendo dizer que é um produto livre de contaminantes, livre de sintéticos, que aí sim a gente entra num espaço aí que é muito prejudicial à nossa saúde, né? E é isso que você está falando, né, Kelly? São substâncias que são acumuladoras, então é uma inflamação que ela é silenciosa. Outro dia eu estava vendo um comentário num post de uma pessoa falando a respeito aí dos paninhos, né, de higiene íntima, e são os paninhos de bebês que começaram com isso, né, aqueles lencinhos umedecidos, e virou uma febre. E você vai nas farmácias hoje, tem tem várias opções, e isso não é de
uso do dia a dia, né? Nem para criança, nem para o bebê deveria ser de uso diário, né? Então a gente precisa de ter a consciência dessas substâncias que estão presentes nesses produtos, né? Então entender qual é o problema, aprender aí a identificar quais são esses produtos que estão aí, para a gente primeiro não trazer o inimigo para casa. Então esse é o primeiro passo que a gente tem para a gente poder conseguir resolver a situação. Você identifica, então você fala, eu já entendi que isso é um problema. Então, o que que eu faço? Não traz o inimigo para casa. Não traz esse produto para o seu dia a dia, né? E se for usar, igual a gente, né? Às vezes a gente usa perfume, tem gente que usa todo dia. Eu já troquei muito dos meus produtos de uso diário pelos óleos essenciais, né? Maquiagem é outra questão aí. Então, tem gente que precisa, pelo trabalho, tem que usar maquiagem, muita maquiagem, todos os dias. Aqui, a gente que trabalha online, a gente ainda tem aí, às vezes, o benefício de um filtro, né? É, não é só pela questão de falar assim, para mudar a estética, não, é porque aí você fica ali arrumadinha, sem precisar de estar de maquiagem, e tá bom, né? Que aí você evita aí de ter que ficar passando maquiagem. Porém, nós gostamos, né, de andar arrumadas, a gente gosta de andar cheirosa, andar arrumada, né, bonito, cabelo, né, sem as raízes brancas. E aí, como que a gente faz no nosso dia a dia? A gente tem que ir fazendo aí essas escolhas, né? Então, fazer as escolhas inteligentes, entender onde que você pode reduzir esse excesso. Eu fiz uma live outro dia e eu falei, vai lá no seu armário do banheiro, abre e olha a quantidade de produtos que tem ali. Precisa disso tudo? Você vai usar isso tudo, né? Quem tem filhos pequenos, por favor, né, também não trazer toda essa compulsão de compras e de produtos aí para as crianças. Cuidar da pele, a nossa pele é uma boca, né? Ela absorve, é um órgão e ela absorve tudo que a gente passa. Então, dentro da aromaterapia, que eu trabalho com aromaterapia, eu trabalho com atendimento e a gente faz um projeto muito legal que a gente traz, já fiz com a Débora, a gente vai fazer aí, né, Andresa? Nós vamos fazer juntas aí para suas amigas, que é um dia de vivências que a gente traz os produtos que a gente tem de óleos essenciais junto com os óleos vegetais. Então, quando você usa um óleo essencial junto com o óleo vegetal, os dois puros, os dois limpos aí de substâncias sintéticas, você está trazendo um benefício para a sua pele enorme, enorme, né? E evitando de todos esses acúmulos aí. E aí a grande dúvida que geralmente a gente tem é como reconhecer um bom produto, né? E aí, qual óleo vegetal que é bom? Então eu sempre falo com as pessoas, eu falo assim, pega lá aquele frasco e vai ler o rótulo, não é assim, Kelly? Na parte nutricional também é assim, né? Os nutricionistas falam tanto para a gente ler o rótulo. E na parte dos produtos que você tem aí de uso diário, também é a mesma coisa. Então, você quer saber qual óleo vegetal que é bom? Entra no fabricante, olha o site, a gente tem informação na palma da mão hoje. Você não precisa de ir em casa para abrir o computador. Você pega seu celular, já dá uma olhada, vê que empresa que é essa, olha o rótulo, quanto menos ingredientes tem naquele óleo vegetal, mais puro ele é. Então, por exemplo, um óleo vegetal de semente de uva tem que ter só o quê? Semente de uva, e só. Né? Não tem que ter o cheirinho de uva ou a cor roxinha, nada disso. Só a uva ali, extrato da semente de uva e pronto, né? Então, quanto mais limpo esse rótulo também, essa informação, maior o indício aí de que essa substância que você está levando para casa, ela é mais saudável. E assim a gente vai fazendo as trocas, né? Então, a gente aprende também a tirar os produtos de limpeza que sobrecarregam muito o nosso ambiente, o nosso dia a dia, olhando esses rótulos, né? O Kelly, igual na parte nutricional, fica viciado em ler rótulo. Bem isso. E a gente tem que tomar cuidado com esses ingredientes, né? Porque, assim, às vezes a propaganda é boa. Por exemplo, gente, existe aí muitos suplementos no mercado com o objetivo de ajudar a nutrir o corpo, né? Mas quando você vai olhar além ali dos nutrientes, né? Do que tem ali de nutrientes, você vai ver na composição os ingredientes. E muitas vezes, pasmem, aquilo ali está cheio de corantes, está cheio de estabilizantes que não deveriam estar nesses produtos.
que têm com destino final à saúde, né? A recuperação da saúde. E tem marcas famosas que muita gente utiliza, que tem esses produtos que são agressivos, né? São tóxicos para a nossa saúde, são contaminantes. Então, ler rótulo faz parte da primeira ação que a gente vai ter para conhecer, para descobrir se aquele produto é para o nosso consumo, né? Ou não, certo? Então, como que isso aparece? Nos suplementos é uma dessas coisas. Eles vêm como corantes, né? Então, é sabor artificial de não sei o quê. Aí vem uma corzinha lá que você sabe que está chamativa demais. Nos alimentos, gente, principalmente alimentos para crianças. Como eles são coloridos, essa cor vem da onde, gente? Da onde vocês acham que está vindo a cor da bala, do chiclete, da bolacha de morango e de tudo quanto há aí? São todos corantes, são adicionados ali. E isso faz muito impacto negativo na saúde, né? Aí também tem os alimentos com apelo dietético, né? Que está usando ali substâncias altamente tóxicas, adoçantes, que são tóxicos, que trazem ali prejuízos, inclusive neurológico e psiquiátrico, gente. Como que está crescendo aí questões psiquiátricas, né? Questões emocionais, e parte desses problemas de saúde e sintomas também está relacionado a esse excesso, né, de contaminantes. Na alimentação, nem todo mundo, às vezes, eu vejo muitas pessoas falarem, não sei com vocês, mas as pessoas costumam muito falar que não tem acesso, às vezes, a um alimento orgânico, ou porque ele é mais caro, ou porque não encontra, né, com facilidade. Mas, às vezes, você pode adotar medidas simples, né, de limpeza desses alimentos, que podem minimizar a sobrecarga. Nós estamos falando aqui de minimizar, porque não tem como se livrar, né? Então, a gente vai aprendendo a diminuir isso. Por exemplo, a Manu falou ali dos perfumes, né? Gente, existem outras formas de ficar cheirosas e bonitas de forma natural, como a Manu já bem esclareceu. Mas se você é apaixonada por um produto e de vez em quando você quer usar, use na sua roupa. Não coloque no seu corpo, em contato direto com a sua pele, principalmente em locais que a gente tem as nossas glândulas linfáticas, né? Porque é justamente ali que a gente coloca. Aqui no pulso, aqui na orelha, atrás da orelha. Gente, isso é um erro. Ou seja, uma simples mudança de hábito de colocar, deixar o produto não direto em contato com você e mudar, coloca numa roupa, usa eventualmente por uma ocasião que você julgue realmente necessário, né? E aí você já está tendo uma medida de minimizar esses impactos, tá? Só uma coisinha que eu quase que esqueço de falar, é que esses produtos, inclusive, que são destinados a de uso infantil, que tem muito cheiro, é muito cheiroso, isso é um problema, gente. Não deveria ser feito de forma como a Amanda falou, de uso diário, tá? E outra coisa também é que a gente precisa aprender a mudar essa consciência, eu acho. Tudo tem a ver com a nossa consciência, né? Estar cheiroso primariamente está sem odores, ou seja, quando você está limpo, quando sua roupa está limpa, seus cabelos estão limpos, eles tendem a ser livres de mau odores, né? Então, essa questão da gente sempre estar querendo perfumar a casa, perfumar a roupa, perfumar a gente mesmo, precisa de um pouco mais de consciência, porque essas coisas têm algo por detrás, né? Dessa fixação do cheiro. Tanto é que quando você vai optar por usar produtos como óleos essenciais, por exemplo, o cheiro está ali com aquela fragrância natural, gostosa, agradável, mas não vai ter uma durabilidade de horas e horas e horas. Assim como um produto natural, quando você opta por uma
uma maquiagem menos cheia de poluentes, né? Tudo que tem muita cor, minha gente. Se vocês gostam de batom com muita cor, um esmalte com muita cor, para fixar essa cor, precisa de metais pesados, né? Então, é uma questão de mudança de hábitos, da gente, a gente expandir a nossa consciência. Eu preciso aparecer com uma cor tão cheguei, ou eu só cheguei suficiente para sustentar a minha imagem ali, né? Como eu sou, o que eu penso, como eu me expresso. Isso já é o suficiente. A gente não precisar de tanta cor e tanto cheiro para se sentir bonita e apresentável perante as outras pessoas. Então, é uma proposta de mudança de consciência mesmo, de fazer pequenas escolhas, pequenas mudanças de hábitos para preservar algo que a gente tem de tão precioso, que é a nossa saúde e nossa beleza, né? Passando a bola para vocês aí, meninas. Não sei se tem mais alguma informação, Manu, que você queira complementar. Então, eu queria falar da questão da essência e do óleo essencial, que acho que talvez vai ser bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque o óleo essencial, ele é natural e a gente tem em perfumes, por exemplo, os perfumes mais caros, você tem fixadores naturais também, né? Então, você tem óleos essenciais que eles vão trazer esse cheirinho por mais tempo. E tem outros que eles vão evaporar muito mais rápido. E você entendendo, a gente entendendo essa composição e como que você pode fazer o seu perfume pessoal com esses fixadores naturais, aí você passa ali de dia, que às vezes a gente passa, quando você chega no final do dia, você ainda está com aquele cheirinho. Agora, não é essa explosão do cheiro artificial, né? Porque aí toda vez também que você tem essa explosão desse cheiro artificial, pode saber que você tem ali substâncias que não são boas, que estão ali dispersando no ambiente, né? Mas é uma mudança, e uma pessoa, a Michelle, falou aqui, né, que a filha dela tem 11 anos e é com a mania de body splash. Michelle, eu sinto sua dor. Eu aqui tenho minha adolescente e é uma luta de eu conseguir convencê-la de que isso faz mal. E ela vai lá na farmácia e ela compra e ela traz, e eu dei um splash de lavanda e ela quer o outro, enfim. Aqueles cremes que deixam a pele toda brilhante. Gente, isso não pode ser de uso diário. Não pode. Manu, você tocou num ponto assim, o calcanhar de Aquiles da mulher. Por isso que nós somos esse grupo tão afetado, porque a mulher simplesmente se unta no hidratante, né? Aí ela passa o hidratante toda para dormir lá, maravilhosa, hidratada. Na mente dela, ela está fazendo algo bom para o corpo dela, né? Primeiro que hidratação vem de água, tá bom, minha gente? Então a melhor maneira da gente se hidratar é tomando água. Não importa quanto hidratante você queira passar no seu corpo, não terá o efeito de hidratação se você não estiver fazendo o básico, que é tomar água. Então, hidrata por dentro, tá? Porque isso vai refletir com certeza por fora. Mas é claro que a gente precisa dar um cuidado aqui nessa área externa, né, na nossa pele. E aí a gente pode fazer, inclusive, formulações, como a Manu falou, com um creme base que tenha polímeros de água. Você manda manipular ou procura um profissional habilitado, né, que possa fazer, te orientar sobre isso. Você vai ter seu creme base ali e vai colocar o seu óleo vegetal, vai colocar o seu óleo essencial, porque ali você vai ter um efeito de fato terapêutico e não só uma beleza fugaz, algo que simplesmente traz mais prejuízo na realidade do que benefício. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês sobre rótulo, menina. Olhem nos rótulos de shampoo de vocês aí, tudo que tiver parabeno, metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, tem isso, tira, exclui. Tem vários produtos já no mercado com essa ideia de trazer, né, produtos mais limpos. Então, vocês podem procurar isso, né, para não ficar escrava desses produtos que vão trazer prejuízo para a saúde de vocês. E não só prejuízo para a saúde, mas prejuízo para a beleza também, né? Porque a gente quer ficar saudável e bonita. É claro que se a gente fizer a proposta só de ficar saudável, quase nenhuma mulher vai querer.
porque infelizmente é assim que nós somos. Mas a gente consegue ficar saudável e bonita tendo produtos mais limpos. E cheirou muito. Esse cheiro durou muito, tem muita cor. Fica ligado, porque com certeza o prejuízo vai ser tão grande quanto o cheiro e quanto a cor, tá bom? Não é de graça. Eu queria ver a Andresa e Débora, o que que vocês, tutor, que vocês atendem, quais são os recursos que vocês têm na parte integrativa para poder minimizar esses efeitos, para poder atuar, né, ou limpar o organismo. Como que vocês veem isso aí na prática que vocês têm? Certo, Manu. Bom, um dos sintomas que aparecem, né, que pode nos mostrar, nos nortear nas técnicas que a gente trabalha, seriam, por exemplo, insônia, fadiga, irritabilidade, distúrbios gastrointestinais e, inclusive, a parte emocional, que pode vir junto ali, né, com ansiedade e depressão. Então, dependendo da toxicidade desses produtos no organismo, vai afetar o intestino, né? Nosso intestino vai absorver uma série de nutrientes, é onde eles são assimilados, né, grande parte dos nutrientes. E se eu tiver não tiver com o meu intestino bem, isso vai manifestar sintomas no nosso corpo físico. Então, vai impactar rins, vai impactar pulmão, vai impactar a pele. Então, vai aparecer na pele uma série de acne, de cabeça, né? E até mesmo uma depressão, porque aonde é formada a serotonina, grande parte dela é no intestino. Então, se tiver um ambiente tóxico naquele intestino, como é que o restante do organismo vai trabalhar? Né? Então, a gente percebe muitos desses sintomas que aparecem muitas vezes como queixas que os pacientes chegam até nós. Uma das estratégias que eu tenho no consultório é o uso da homeopatia. Então, a gente tem como repertorizar, ver todas essas queixas que o paciente tem, tanto no corpo físico quanto na parte emocional e comportamental. Então, se eu não estou legal, não estou comendo bem, eu posso ter uns sintomas de depressão, né? Somatizando essas questões, e isso baixar minha autoestima, isso vai trazer comportamentos como ansiedade ou até mesmo a depressão. Então, com a homeopatia, a gente consegue utilizar essas homeopáticas que vão ajudar a minimizar também esses danos, equilibrando o teu corpo de dentro para fora. Né? A Kelly também tem grande conhecimento aí da homeopatia. E alguns remédios homeopáticos, vou citar alguns nomes aqui, não é para ninguém mandar manipular e tomar sem saber, né? A gente sempre reforçando, né? A gente precisa ter um profissional capacitado para isso, que vai te orientar da melhor forma. E se esse remédio é para você, você vai ter o outro ainda melhor, que vai cobrir grande parte desses sintomas. Então, a gente tem ali a Nux Vomica, que vai trabalhar principalmente nessas questões do fígado, Berberis vulgaris, que vai trabalhar também nessa parte renal, né? Eles trabalham de forma com vários princípios ativos, não somente uma ação. Como, né, nos medicamentos em geral, a gente tem às vezes um princípio ativo ou dois, por exemplo, um analgésico e anti-inflamatório na mesma medicação. A vantagem da homeopatia é que com uma substância a gente consegue impactar vários princípios, várias ações no organismo, assim como os óleos essenciais. Outra ferramenta de trabalho que eu tenho é a microfisioterapia. E a microfisioterapia é uma técnica manual que a gente vai investigar no corpo do paciente como que as queixas que eles nos trazem na sessão, esses traumas, seja físico, químicos ou tóxicos, como eles impactam no organismo. Então, a gente vai fazer essa investigação através das mãos, por toques sutis, né? E vai encontrar algumas questões que vão nos direcionar para a gente saber como lidar e como orientar melhor esse paciente. Débora, o que você encontra comumente aí nos seus pacientes de microfisioterapia, quando você desconfia que tem algo errado em relação a essa questão de toxicidade? Que liga aquele alerta, né? Eu falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, para quem conhece a microfisioterapia, nós trabalhamos em cima de estágios corporais. E esses estágios vão corresponder a áreas do nosso corpo, órgãos. E aí, aquele paciente que chega para mim, que aparece muito tireoide, muita hipófise, muito hipotálamo, muito rim, muito fígado, intestino, como você estava explicando, aí já liga aquele alerta, né? Eu falo, opa, esse corpo aqui está intoxicado. E aí eu uso, né? Vou trabalhar na microfisioterapia
Na outra sessão eu vejo se teve alguma diferença ou se continuam aparecendo, mas aí eu já falo também sobre essa questão da importância de produtos que estão utilizando. Muitas vezes as pessoas só acreditam quando tem algum sintoma, e esse é o nosso mal. Vou falar nosso, porque às vezes também, principalmente, a gente da área da saúde que acha que sabe um pouco de tudo, né? E aí isso vai fazendo o quê? Quando a pessoa já tem um sintoma, já acontece algo pior, e aí o caso, né, já precisa tomar outras intervenções. E aí o que eu consigo fazer? Senão eu vou direcionar para outro profissional. Outro aparelho, né, que eu utilizo muito aqui é essa manta de LED. Essa manta, ela tem os infravermelhos. E esses infravermelhos, eles vão aquecer essa região desses órgãos. Então, o que que eu faço esse paciente que mostra que está muito intoxicado? Então, eu vou passar essa manta pelo intestino, vou passar pelo fígado, vou passar pelos rins, vou passar pelos pulmões, que são todos órgãos que auxiliam nessa limpeza do corpo do meu paciente. E você também tem alguns equipamentos aí, né? Tenho. Só complementando ali até em relação à microfisioterapia, então a micro, obviamente, o que eu sempre falo, a microfisioterapia e a homeopatia não é uma panaceia que vai resolver tudo, mas ela pode tratar tudo. Então a gente vai pensar justamente como nessa live que a gente está aqui hoje, numa equipe multidisciplinar. Mas elas têm capacidade de diminuir esses danos, né? A própria micro estimular a autorregulação do organismo, fazendo com que o paciente possa eliminar toxinas que antes o corpo não estava entendendo de onde estavam vindo esses malefícios, e com os toques sutis a gente vai conseguir fazer com que o corpo reconheça aquele agressor. E a partir dali ele consegue fazer o trabalho dele, fazer essa autorregulação. Então não é a gente que cura ninguém, e sim o seu próprio corpo que tem essa capacidade. Então esse é um método que ajuda exatamente nisso, estimular, voltar a normalizar essa autorregulação do organismo, que vai ser, por exemplo, se você é um peixe, eu limpo, se esse peixe está com aquário sujo, eu limpo esse peixe, ele volta para o aquário sujo, ele vai voltar a se contaminar. Então se eu usar desodorante com alumínio, se eu usar perfumes na minha tireoide, nas minhas glândulas, né, e não mudar, colocar na roupa, mudar os hábitos, vai intoxicar novamente e vai gerar as consequências novamente, né? Como a Débora falou ali também sobre a manta de LED, eu tenho aqui também no consultório o capacete de LED. Então, ele tem aqui as luzes vermelhas, e aonde parece apagadinha, na verdade, tem o infravermelho, é o infravermelho que dele não aparece. Então, a gente vai encaixar esse capacete na cabeça. Ele trabalha em torno de 11 minutos, 12 minutos. Você pode fazer, o ideal era que fosse diariamente, né? Mas se não, pode fazer pelo menos 3 vezes por semana. Essas luzes de LED, tem vários estudos, vários artigos publicados agora, trazendo as novidades dessa tecnologia, que vai fazer uma melhor oxigenação, principalmente das mitocôndrias, que são as células receptoras que estão ali no nosso cérebro também. Os efeitos dessa fotobiomodulação que a gente chama com as luzes de LED ou com a manta de LED, ele vai repercutir não só no cérebro, minimizando os danos das células neurais, mas também no corpo todo, diminuindo inflamação, diminuindo sintomas de ansiedade, distúrbios inflamatórios e ajudando principalmente na insônia e na memória. Então, eu acho muito legal. Nossa, eu fiquei com vontade de um capacete dele. Posso Eu estar também. indicando aí, Manu, para vocês providenciarem. Pena que você não está em Curitiba, né? Senão já poderia vir aqui comigo fazer. E posso fazer gente, as e falar perguntas nisso, para vocês? Desculpa, eu não ouvi. Não, pode falar. Eu ia falar de fazer as perguntas, mas pode falar. Nós vamos entrar nas perguntas, mas tem coisas bem facinhas também que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que eu acabei esquecendo de falar, que é o alimento, né, minha gente? Oxe, a gente pode comer também alimentos que nos desintoxicam. E alguns desses alimentos, gente, tá fácil na mesa de todo mundo, né? São as famílias das brássicas. Então, quem são essas? Couve-flor, brócolis, repolho, tanto faz o verde ou o roxo. O roxo, inclusive, tem mais antioxidante do que o verde. Ou seja, adianta comer de vez em quando, gente? Não, as toxinas estão o tempo todo aí. Então, esses alimentos têm que estar diariamente. Um dia couve, um dia brócolis, um dia couve-flor, um dia... Entende?
a gente vai alternando para aumentar a nossa capacidade. Além do mais, também tem nutrientes específicos, minerais, que podem, caso um corpo já esteja altamente intoxicado, a gente tenha que melhorar a via de desintoxicação, né? A gente também pode usar alguns dos minerais prescritos para melhorar isso, tá bom? Temos perguntas, Débora? Sim, antes de começar as perguntas, vou até responder a pergunta da Manu, que ela perguntou qual o nome dessa manta. Então, ela é a manta da Sport Lux, essa é uma manta de LED. E aí é bem fácil de encontrar. Vamos então aqui para as perguntas, comentários. A Luciene perguntou que primeiro ela também fez alguns comentários, chocada com essas informações, nunca tinha pensado nisso, mudarei de hábitos, meu Deus, uso creme depois do banho com cheiro. E aí a pergunta que ela fez foi: trabalho com acessórios, então ela é uma pessoa que trabalha com semijoias. E tem a preocupação com o níquel, que embora seja proibida a entrada no Brasil, não podemos confiar 100%, mas esses metais, né, podem ser prejudiciais para a nossa saúde e isso a preocupa. Quem pode responder? Eu posso responder. É verdade, a gente precisa ter cuidado com esses, principalmente, gente, acessórios made in China, tá? Quando vem lá da China, a gente tem que tomar cuidado, porque comprar biju de R$ 10, esse custo vai sair caro depois, tá? Então, se vai comprar bijuterias, né, procurar também pela uma melhor qualidade. E caso, como ela mesmo falou, né, trabalhe ali com esses produtos, mesmo tendo cuidado, o que você vai poder fazer é investir em coisas que vai ajudar você a se desintoxicar, né? Não é que a gente vai ficar, nunca mais vai usar. A gente tem que usar com consciência e saber que tem algumas medidas práticas que a gente pode adotar. Até por cima da roupa, de repente, né, Kelly? Exatamente, por cima da roupa. Evitar passar produtos, inclusive perfume, que a gente às vezes coloca o nosso biju, né? Coloca lá e depois passa o perfume. Ou seja, a gente está potencializando, porque a gente está passando diretamente na pele, essa biju está em contato com a nossa pele, e aí as vias ali já estão abertas, né? Então, a gente tomar pequenas medidas já podem fazer grande diferença. E aí teve outra pergunta sobre homeopatia, se ela faz limpeza de metais pesados. Quer responder, Andressa? Pode falar. Pode falar. Com certeza, gente. A homeopatia é uma ferramenta incrível para a desintoxicação orgânica. Primeiro, porque quando você está intoxicado, você tem sinais físicos e emocionais claros que existem medicamentos homeopáticos específicos, inclusive, para essa ação. E se, por exemplo, a intoxicação for por chumbo, existe um remédio homeopático específico para a intoxicação desse metal. Se for por alumínio, então vai ter um remédio homeopático para desintoxicar desse metal. É uma excelente ferramenta, sim, que você pode usar, e o melhor de tudo, que não vai ter o efeito colateral que algumas substâncias têm, inclusive na hora de fazer o tratamento. E aí a Manu já tinha comentado sobre o comentário da Michelle sobre a questão dos body splash, né? E realmente, esses body splash estão fazendo um sucesso. E aí até a Michelle comentou, sim, achava que estava sendo uma boa mãe comprar. Michelle, não se culpe, você não tinha essa informação. Agora, daqui para frente, vamos começar fazendo as mudanças. A Manu falou também sobre a questão de limpar esses metais pesados, sobre quais óleos essenciais utilizar. Manu, você já vai dar uma diquinha ou vamos deixar essa dica para as próximas cenas, já que temos planos de fazer muitas lives juntas? Olha, Débora, mas é esse o ponto, que assim, tem tanto assunto aqui que acho que a gente tem espaço para live o mês inteiro, porque é muita informação, né? Mas a gente tem também na aromaterapia óleos essenciais que você pode passar na barriga, passar ali no estômago, no fígado ali, para poder ajudar a fazer essa limpeza aí de metais pesados. Tem uma pergunta da Lidiane, ó. Pode falar um pouco sobre o uso do sal de Epsom no apoio à desintoxicação. Isso é para Kelly. Olha, é uma
uma das opções, mas o que eu digo sempre é o seguinte, gente, não adianta você fazer protocolo de limpeza hepática, protocolo de limpeza intestinal, se esses contatos diários não forem minimizados, certo? Então, esses protocolos, eles têm sim seu lugar, têm seu valor, mas primeiro tem que entrar no momento certo, porque, inclusive, se você faz uma desintoxicação, dependendo do nível de sobrecarga que a gente tem no organismo, isso pode ser um tiro no pé, tá? Então, como a gente pode fazer sem correr risco? Primeiro, a gente come alimentos que têm essa função. Primeiro, a gente tenta minimizar, né, esses poluentes e a gente começa a comer alimentos. E depois, se você tiver condições, se tiver conhecimento suficiente, ou tiver um profissional que acompanha, sim, os protocolos de limpeza específicas são boas opções. Aí tem outra pergunta aqui, muita gente falando que está amando. Aí tem boa noite, amando as informações. Obrigada. Pessoas alérgicas, achei bem interessante essa pergunta. Pessoas alérgicas a metal estão protegidas de materiais tóxicos, já que a pele inflama? É um ótimo sinal. O corpo fala sempre, certo? Pessoas alérgicas, eles vão ter uma resposta imediata, muito mais rápida e não a longo prazo como as pessoas não alérgicas. Então, isso faz com que elas tenham medidas mais efetivas, mais rápidas, realmente cortem em contato com aquele poluente. Então, sim, estarão protegidas no sentido, não porque ser alérgico protege, mas porque a ação, a atitude que a pessoa toma é mais rápida. Porque o corpo fala, aliás, ele não fala. Nos casos alérgicos, o corpo não fala, ele grita. Então, a medida é mais rápida. Exatamente. Eu só quero ressaltar que muitas vezes as pessoas não percebem ainda essas alergias. Às vezes, no caso de um metal pesado, às vezes na hora você sente começar a coçar. Eu mesma já tive alergia a brinco de ouro. Começou a querer inflamar mesmo com brinco de ouro. Então, o que será que estava no meu organismo? Que até eu percebesse alguma outra coisa, ou que outra coisa estaria intoxicando, mesmo aparecendo ali na minha orelha, que é um ponto de abertura, né? Que vai entrar ali sujeira, enfim. Para a gente ficar alerta aos sinais que o corpo dá, né? Porque por mais que dê essa reação alérgica dizendo assim, evite usar, até que nosso corpo nos comunique, muitas vezes a gente já absorveu, né, algumas toxicidades. A Então, minha E falando uma questão em sobre isso, relação aos Andressa, óleos essenciais, porque tem gente que chega e fala assim, eu não tenho intolerância a nenhum aroma, tudo me irrita. Mas é porque ela tá acostumada com os artificiais, com os perfumes, com os produtos de limpeza, e isso sobrecarrega. Então, aquela pessoa que tem alergia a produto de limpeza, ela já está sobrecarregada, que também tem isso, né? Sim. Então, é ter essa atenção aí, né? Então, tem que limpar esse corpo e ir substituindo, fazendo as E fazendo trocas os testes inteligentes. mesmo, né, Manu? Até com a própria pele. Então, muita Uhum, gente não usa perfume porque não pode, porque tem essa reação alérgica, e pode entrar com a opção, de repente, uhum. de um óleo essencial, né? E a gente sempre sugere usar ele com óleo puro vegetal para minimizar essa sensibilidade, né, na pele e no organismo. Mas não que as pessoas sejam livres de se de ter algum tipo de alergia, né? Por exemplo, eu tenho até uma aluna minha que ela tem alergia a gengibre. Uhum. É uma substância natural, uma planta, mas então, cada um tem determinados alimentos que podem fazer mal, né, por algum motivo, então ficar atento, mas existem outras alternativas aí que a gente pode estar trazendo, né, de opção ali, né, para esse organismo poder ficar mais cheiroso de uma forma mais natural. E nessa Gente, foi... questão aí de vocês estão falando da alergia, meninas, gostaria só de ressaltar uma coisa, que existe uma grande diferença entre alergia, intolerância e sensibilidade. E as pessoas costumam colocar tudo no mesmo saco e achar que é alérgica, tá? Existem pessoas que são sensíveis, né? Então, às vezes, elas são sensíveis a qualquer coisa, inclusive coisas naturais. E aí a sensibilidade tem a ver com a quantidade de exposição. Então, se reduzir a exposição, aquela pessoa às vezes pode tolerar aquela substância numa porção menor. Isso tem a ver com os cheiros, inclusive. Pessoas muito sensíveis a cheiros são pessoas que classicamente apresentam uma intoxicação e têm dificuldade de se desintoxicar. E essas pessoas realmente, se elas sentem mal com cheiro de perfume, com cheiro de gasolina, ou enfim, cheiro de produtos de limpeza, ou de óleos essenciais,
isso é porque esse sistema já está sobrecarregado e precisa, sim, de uma ação pontual para ajudar aquele organismo a se limpar, né? Mas a sensibilidade, ela vai ser mais relacionada com a quantidade. Então, às vezes, a pessoa ela é sensível a alguma coisa, mas não alérgica, tá bom? Kelly, vou fazer um Gente, a live. convite para você vir fazer um Zoom quinta-feira. E, gente, eu coloco aqui o link, viu, Débora, no sua live gravada, aqui na sua live salva. Tá. Para Uhum. você vir falar só de disruptores endócrinos Olha aí, quinta-feira ó. para gente. Topa? Topo, com certeza. É um tema que eu amo. E a gente estava discutindo antes como que nós iríamos conseguir falar com o nosso tempo Tanta aqui da live, informação. né? Deu certo. Deu. Gente, e aí, quem é que gostou da live? Manda aí um coraçãozinho aqui nos comentários. Quem é que vai querer que nós repetimos essa dose aí? O recado principal que nós queremos passar para vocês hoje não é sobre assustar, causar o pânico em vocês, que vocês vão querer mudar tudo amanhã, da noite para o dia. Mas é vocês começarem a entender que pequenas mudanças nos nossos hábitos podem sim fazer a diferença. Não esperem ter algum sintoma, não espere precisar de algum, né, de nós aqui. Vamos aproveitar as informações que nós estamos passando, que isso vai ajudar muito vocês. Então, obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Foi uma live maravilhosa. Acho que as pessoas gostaram muito. E já vamos deixar aí a parte 2. Vocês podem mandar sugestões aí de temas, o que vocês querem que nós possamos passar para vocês aí de informação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Débora, quero agradecer, né? Aí, Manu, bate aí. Então, agradecer, né, por essa oportunidade de nós estarmos juntas aqui, transmitindo essas informações, como você já colocou, que são extremamente importantes, nessas mudanças de hábitos aí, de pequenos hábitos, gerando grandes transformações, né? Então, ao longo de uma vida, a gente vai acumulando essas toxinas, né, e que às vezes vai estourar lá na frente. Então, se a gente vai começar a mudar isso, né, devagarinho, dentro do possível, o nosso corpo vai também responder, né, a melhora desse organismo. Fica esse recado aí para vocês. E outra coisa, eu vou colocar aqui depois, e daí marco você, Débora, para aparecer aí também para os seus seguidores. Vou colocar aqui nos stories uma que eu já coloquei algumas opções de você usar algumas opções de perfumes naturais. E daí eu vou colocar aqui e marcar vocês. Aí vocês podem estar compartilhando aí com os seguidores de vocês. Então fiquem atentos aí no meu Instagram, que vocês conseguem ver. Gente, para você que chegou atrasado na live, que perdeu, foi muita informação maravilhosa. A live vai ficar salva aqui no perfil de todas nós. Então vocês podem acompanhar, pode ver, se você perdeu alguma informação, vê com calma e anota. Vocês viram que foram muitas coisas importantes. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Não vai faltar, com certeza. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite.